Fala galera, tudo bem? Antes que alguém fale alguma coisa, estou com o cabelo lambido mesmo, tomei um banho, me arrumei para fazer essa aula. Isso faz parte do home office, né? A gente tem que se preparar para fazer, não é uma coisa assim, vem, chega e faz de qualquer jeito. Deixa eu arrumar meu microfone. Essa é a aula então que a gente vai complementar aquela aula anterior que a gente identificou os radicais. Essa é uma aula cheia de nuances, cheia de detalhes que eu não consigo passar todos ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar com vocês agora o entendimento de como é que eu faço para dar aqui em cima nome para um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Lembra? Como é que eu classifico o composto como sendo de cadeia ramificada? Ele deve ter pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário. A gente vai dividir esse nome, a montagem desse nome, numa sequência de passos. Passo número 1, primeiro passo. Você deve escolher a cadeia principal. Essa cadeia principal nada mais é do que a maior sequência de carbonos. Não obrigatoriamente é aquela cadeia reta. Já vamos ver com um exemplo como é que eu faço. Ela tem que ter algumas particularidades. Por exemplo, se tiver uma dupla ou uma tripla ligação, deve aparecer essa dupla ou tripla dentro da cadeia. Nós vamos ver mais para frente que algumas funções têm o chamado grupo funcional, ou seja, algum conjunto de átomos que tem que aparecer para classificar como sendo pertencente a uma específica função. Exemplo, para ser um álcool, deve ter um OH ligado num carbono que faça 4 ligações simples. Então, a cadeia principal deverá conter esse carbono que contém o OH. Vamos deixar de falar e vamos ver um exemplo prático. Vamos passar o slide aqui agora. Ó, eu tenho um hidrocarboneto de cadeia aberta. Se eu pedisse para vocês classificarem essa cadeia, ela é uma cadeia aberta, ramificada, saturada e homogênea. Tranquilo? Olha só, o que é identificar a cadeia principal? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar a marcar por essa extremidade aqui, tá? Eu vou começar a marcar por essa extremidade. Qual é o critério que vocês vão ter que escolher? Quando vocês chegarem numa encruzilhada, vocês só poderão escolher um único caminho. Ou seja, vamos ver, ó, eu vou desse carbono para esse segundo carbono aqui. Você tem 3 caminhos prováveis. Você vai para cima, você vai para baixo ou você segue reto. Se eu perguntasse para vocês qual é o caminho mais longo, ir para cima, para baixo ou seguir reto? Vamos seguir reto. Então, eu vou agora desse carbono para esse carbono aqui. Aqui nesse carbono eu tenho 2 possibilidades. Ou eu vou para baixo, ou eu continuo a seguir reto. Qual caminho é maior de carbonos? Descer ou seguir reto? Continuar indo para a direita. Eu chego nesse carbono aqui agora. Qual o caminho que é mais extenso e mais carbonos? Eu vou para cima ou continuo reto? O caminho maior é continuar reto. Vamos seguir. Eu chego nesse carbono que é a minha última encruzilhada. Qual o caminho que é o maior, o mais extenso, o que tem maior número de carbonos? Você continuar seguindo reto ou você ir para baixo? Não, Ademir, se eu seguir reto desse penúltimo para esse, tem um carbono só. Para baixo tem 2. Então, olha só, eu vou marcar agora o que é a cadeia principal para esse hidrocarboneto. Está vendo ali? Isso que está em azul é a cadeia principal. É a maior sequência de carbonos. Olha só, eu vou fazer, é comum a gente fazer uma contagem. Vou fazer aqui, ó. Eu vou contar reto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu seguisse reto, eu iria selecionar 6 carbonos. Escolhendo ir para baixo, vou ter agora o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entenderam? Se eu marcasse só a linha reta, eu teria 6 carbonos. Como eu escolhi descer, essa minha cadeia, ao invés de 6, tem 7. É uma maior cadeia que eu consegui formar. Passo número 1. A gente escolheu, então, a cadeia principal.
Vamos seguir aqui. Isso marcado em azul é a cadeia principal. Segundo passo, quando você identifica a cadeia principal, tudo que ficar para fora dela é o chamado grupo substituinte. E aí a gente vai precisar relembrar aqueles radicais. Entenderam? A gente marca tudo, a gente identifica a cadeia principal. O que ficar para fora dela, vocês vão dar um nome como se aquilo fosse um radical. Vamos lá. Mesmo exemplo. Está vendo aqui? É um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Passo número 1. Escolher a maior sequência de carbono. Admir, eu vou reto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Então, na verdade, ali está marcada a cadeia principal. Vocês percebem que quando você marca a cadeia principal, olha quem que ficou para fora aqui. Está vendo aqui? Ó, ficou para fora ali, vou botar aqui no canto aqui, ó, o H3C valência livre. A gente já viu que o CH3 ou H3C tracinho é o radical metil. Então, olha só, ali eu tenho um radical metil, ali eu tenho um outro radical metil, a setinha azul está mostrando no slide. Eu tenho ali um terceiro radical metil, que é o CH3. Ali embaixo eu tenho um quarto radical metil. E, finalmente, eu tenho um quinto radical metil. Ou seja, eu identifiquei 5, assim é 10, né? 5 radicais metil. O que está aqui abaixo, escondido atrás dessa maravilhosa filmagem no qual apareço eu, está escrito pentametil. Olha lá, 1 radical metil, 2 radicais metil, 3 radicais metil, 4 radicais metil, 5 radicais metil. Ou seja, naquela minha cadeia principal estão presos 5 radicais metil. Passo número 1, cadeia principal. Passo número 2, identificar os radicais. Quem são os radicais? Aquelas estruturas que ficaram para fora da cadeia principal. Terceiro passo, dá número para identificar os radicais. Ademir, eu tenho dúvida no número. Faz sempre tudo que tu podes imaginar e opta pelos menores números possíveis. Vamos lá. Mesmo exemplo, passo número 1, cadeia principal. Está ali. Essa é a maior sequência de carbonos. Uma vez que eu tenha identificado a cadeia principal, para fora dela ficaram os radicais, que como estão presos na cadeia principal, momentaneamente são chamados de grupos substituintes. A gente já tinha visto, né? Olha lá. Tem aquela setinha lá. Ó. Essa aqui é uma ponta e essa aqui embaixo é a outra ponta. Tá? Ela começa lá na esquerda e acaba embaixo. Ou ela começa embaixo e acaba na esquerda. Qual é a sequência que eu vou optar? É a da esquerda para baixo ou a de baixo para a esquerda? Bota número nos carbonos da cadeia principal nos dois sentidos. Eu vou começar aqui, ó, como está dizendo a minha setinha, da esquerda para baixo. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, esse é o carbono 5, esse é o carbono 6 e esse é o carbono 7. Pergunto para vocês, onde é que estão ligados os radicais metil? Ademir, tem 2 no número 2, tem 1 no número 3, tem 1 no número 4 e tem 1 no número 5. Olha lá os numerozinhos que estão ali, pessoal. 2, 2, 3, 4 e 5. Por que é que tem dois números 2? É porque no carbono número 2, eu vou ter o que aqui agora? 2 radicais metil preso neles. Então, eu tenho o quê? 2, 2, 3, 4, 5. Soma esses números. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 4 dá 11. 11 mais 5 dá 16. Somando esses números, o somatório desses números deu 16.
Ah, eu tenho dúvida ainda, então eu vou fazer o caminho contrário. Olha só, agora ao invés de começar da esquerda e descer, eu vou começar de baixo e ir para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que a sequência verde é a mesma, só que eu inverti o sentido. Tá? Ó, agora vindo de baixo para cima, onde é que estão os radicais? Tem 1 no 3, 1 no 4, 1 no 5 e 2 no 6. Então fica 3, 4, 5, 6, 6. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5 dá 12, 12 mais 6 dá 18, 18 mais 6 dá 24. Ou seja, se você começar lá em cima e vir da esquerda para baixo, os seus números serão 2, 2, 3, 4 e 5, aonde estão os radicais metil. Se você vier de baixo para cima, os números serão 3, 4, 5, 6, 6. Eu tenho duas sequências numéricas diferentes. Qual você deve optar? Você sempre vai optar pelos menores números possíveis. Tá? Então, a sequência lá de cima é a sequência correta. Quarto e último passo, você vai dar a posição, o nome dos radicais e o nome da cadeia principal. Certo? Vamos finalizar, então, o nome desse composto ali que a gente acabou de trabalhar. Olha lá, mesma cadeia. Passo número 1, cadeia principal. Ela tem 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está ali, marcada. Ficaram para fora quem? Ficaram para fora os radicais. São todos iguais, ó. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. São 5 radicais metil. Em quais carbonos eles estão? Olha lá dentro do carbono númerozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que é que eu escolhi a sequência da esquerda para baixo? Porque ela gerará os menores números possíveis. Então, agora eu vou juntar isso tudo no nome. Pessoal, onde é que estão os radicais metil? Tem 2 no 2, 1 no 3, 1 no 4 e 1 no 5. Olha lá embaixo. 2, 2, 3, 4, 5. Essa é a posição dos radicais metil. Se eu tivesse um radical metil, seria metil. Se eu tivesse 2, dimetil. Se tivesse 3, trimetil. Se tivesse 4, tetrametil. Como tem 5, é pentametil. Então, 2, 2, 3, 4, 5. O Pedro havia me perguntado, o terceirão de Itajaí, na aula anterior, onde é que eu coloco o número? Pedro, você vai sempre colocar o número à frente daquilo que ele indica. Nesse caso, o 2, o 2, o 3, o 4 e o 5 indicam a posição dos 5 radicais metil. Tudo isso está preso numa cadeia que tem quantos carbonos? 7. 7 é hepta. Ligação entre os carbonos. Olha lá, na cadeia principal. Ligação simples, 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 simples. Só ligações simples entre os carbonos. Nesse caso, o infixo é AN. Como ele é um hidrocarboneto, seu nome obrigatoriamente terminará com a letra O. Ó que massa! Isso é igual matemática. Depois que tu aprende a fazer, é super interessante. O nome desse composto não fica o quê? Fica 2, 2, 3, 4, 5 pentametileptano. Tá? Lembra que na regra nova do português tirou o hífen, tira o H, mas você pode encontrar pentametil hífen heptano com H. Show de bola? Olha o nome dele. Os números indicam a posição dos 5 radicais metil que estão presos numa cadeia que contém 7 átomos de carbono ligados por ligações simples e essa molécula só tem C e H. Isso no nome aparece através da letra O. Fechou? Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo então. Dê o nome desse composto. Esse composto tem uma particularidade em relação ao anterior, né? Ele tem o que aqui agora? Ele tem uma ligação dupla.
Então, a cadeia principal ela deve sempre conter a ligação dupla ou ligação tripla. Ela deve sempre conter a insaturação. Percebe, olha só, se eu fosse escolher reto, eu teria o que aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu for para baixo, tem o que agora aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, dá 7 também para baixo. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, eu tenho duas possibilidades de cadeia principal. Vamos lá. Primeiro passo. Qual é a cadeia principal? Eu vi no exercício anterior que eu tinha duas possibilidades. Uma reta, que continha 7 carbonos, e uma que descia, que também continha 7 carbonos. Olha lá, ó. À esquerda, eu tenho ali, então, quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E o da direita? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tenho duas possibilidades. Nas duas possibilidades, a dupla aparece dentro da cadeia. Então, as duas são possíveis. Empatei no número de carbonos na cadeia principal. Eu pergunto para vocês, olha na vermelhinha ali, quantos radicais ficaram para fora? Ficou para fora 1, 2, 3, 4. Está vendo que ficou para fora 4 radicais? E na amarela? Na amarela ficou o que agora? 1 e esse grandão, apenas 2. Entenderam? As duas cadeias empataram no número de carbonos. Quando houver um empate nessa situação, você vai optar pela cadeia que tem o maior número de ramificações, o maior número de radicais. Ou seja, aquela cadeia que tiver os menores radicais. Entenderam? A cadeia vermelha ficou 4 radicais para fora dela. Na cadeia amarela ficaram 2. As duas empataram em 7 carbonos. Então, eu vou optar pela cadeia vermelha. Se duas cadeias principais empatam em número de carbonos, você deve optar por aquela com mais ramificações. Ou seja, essa mais ramificada, com maior número de radicais, torna eles menos complexos, mais simples. Entenderam? Vamos então fazer o nome para essa cadeia ramificada. Identificamos a cadeia principal. Quando você identifica a cadeia principal, naturalmente para fora dela vão ficar os radicais, ou chamados grupos substituintes. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Optei por essa reta, porque ela me gera radicais menores, ou seja, me gera o maior número de radicais. Quem é que vocês reconhecem ali? CH3 lá em cima, metil. Do outro lado, outro CH3, outro metil. Ali embaixo, outro CH3, outro metil. Então, já são 3 radicais metil, é trimetil. Esse de baixo, pessoal, olha só, ele é um radical que tem 3 carbonos. Ou seja, 3 carbonos, o prefixo é prop. Como ele é um radical, ele é o propil. Lembra da nossa aula? Ó, propil tinha essas duas... Opa, desculpa aqui. Minha mesinha digitalizadora já estará chegando. Nas próximas aulas, acabaremos com esses garranchos. Eu tenho o propil. Quando ele está preso pela ponta, ele é o chamado N-propil. Quando ele está preso pelo carbono do meio, ele é o chamado iso ou sec-propil. Percebe que esse radical aqui, ó, ele está ligado na cadeia principal pela extremidade, pela ponta. Então, esse radical é o radical N-propil. Então, a gente agora já viu a cadeia principal e já identificou os radicais. É alguma coisa trimetil N-propil. No terceirão de Itajaí, eu fiz uma cagada lá, fiz uma confusão, uma coisa simples que era a ordem alfabética. Quando eu for montar o nome dele, né, em ordem alfabética, o metil virá à frente do propil, porque MNOP, o M vem à frente do P.
Tá? E essa cagada que eu fiz em Itajaí, eu não repeti depois em Balneário, né? Pode ver que a aula de Balneário não teve essa cagada que eu fiz de errar a ordem alfabética. Terceiro passo, numerar a cadeia principal. Lembra que eu sempre tenho que optar pelos menores números possíveis? Aqui eu vou ter uma facilidade. Eu vou, nesse caso, que tem uma dupla, ou se tivesse uma tripla, eu vou escolher como carbono número 1 aquele carbono mais próximo da dupla ou da tripla. Olha lá, cadeia principal, identificação dos radicais, metil, metil, metil e N-propil. Esse eu posso começar pela esquerda ou eu posso começar pela direita. Onde é que está a dupla? A dupla está aqui, pessoal, ó, tá vendo? Então, facilzinho, eu vou dar o carbono número 1, aquele mais perto da dupla. Olha lá dentro do carboninho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O carbono da esquerda é 1, pois é o mais próximo da dupla. Se não tivesse a dupla, Ademir, aí você vai fazer o quê? Faz pela esquerda, faz pela direita. Vai encontrar os números aonde estão os radicais, soma os números. Opta pela menor sequência possível, a que gera o somatório menor. Quarto e último passo, dar o nome. Posição dos radicais mais cadeia principal. Cadeia principal, metil, 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 N-propil, e lá estão os radicais. Vamos lá, em ordem alfabética. No 3, no 5 e no 6, eu encontro os 3 radicais metil. Então, o nome fica 3, 5, 6, trimetil. No carbono número 4, eu identifico o radical N-propil. Tudo isso está preso numa cadeia que tem hept, 7 carbonos. Agora, onde é que está a dupla? No segundo carbono é que eu encontro a dupla. E como ele é um hidrocarboneto, ele vai terminar o seu nome com a letra O. Olha o nome dele, 3,5,6, 356, trimetil, 4-propil, hept2-eno. O Ademir, cadê o N? Olha lá. Não, a gente tem que ter colocado um N aqui, agora ele não está mais aparecendo aqui. Quando você omitir o prefixo, lembra que tinha N-propil, N-butil? Se aparecer propil ou butil sem nada na frente, você já vai subentender que é o radical de cadeia normal com a valência livre na extremidade, em carbono primário, é o N. Olha só o nome desse composto, é longo, mas o raciocínio é muito lógico. 3,5,6 trimetil, 4 N-propil, hept2-eno. Ou seja, 3, 5, 6 é aonde estão ligados os 3 radicais metil. No quarto carbono, eu tenho um radical propil. Todos esses radicais estão presos numa cadeia que contém 7 carbonos. Nessa cadeia com 7, no segundo carbono, eu vou encontrar uma letra, uma ligação dupla. E como ele está terminando, com a letra O, é porque esse carbono, essa cadeia só tem C e H. Fechou? Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui ainda. É o último. Agora é uma cadeia mista. Ela é parte fechada e parte aberta. Já está, ó. Nesse caso, vai ter depois, é difícil de a gente mostrar tudo. Tem situações em que a parte aberta é a cadeia principal e a parte aromática, a parte fechada, é o radical. E tem situações em que a parte fechada é a cadeia principal e a parte aberta são os radicais. Nesse meu caso, a cadeia principal é o núcleo aromático. Nesse caso, a cadeia principal é o benzeno. Fechou? Olha só. Vamos lá. Quem é que está preso nela? Deixa eu ver se está... Ah, aqui já está o nome. Opa! Não, isso não faz mal. Não consigo voltar aqui. Tá? Mas olha só. Deixa ali o nome ali embaixo. Quem é que está preso aqui em cima? Aqui em cima, com 2 carbonos, é o radical que? É o radical et mais o indicativo de que é um radical, é o radical etil. Quem é que está preso aqui?
CH3, CH3. A gente já sabe que CH3 é o radical orgânico mais simples que eu tenho, que é o radical metil. Fechou? Então, eu tenho aqui 2 radicais metil. Tá? Olha lá, 2 radicais metil. Quem é a cadeia principal? É o núcleo aromático. Quem é que está preso no núcleo aromático? Lá no carbono de cima é o CH2CH3, que é o radical etil. No carbono vizinho é o metil e no carbono abaixo é outro radical metil. Vamos numerar. Vamos optar pela ordem alfabética, tá? Em que o E vem antes do M. Então, eu vou dar o número 1 para esse carbono. Sempre numa cadeia fechada, no caso do núcleo aromático, tem 3 duplas. Então, qualquer carbono que você escolher ali dentro, ele vai ter sempre uma ligação dupla. Se tivesse só uma dupla dentro do núcleo aromático, de outro composto fechado, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, eu vou ter esse composto aqui. Tá? Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Ele não é um núcleo aromático, porque tem apenas uma dupla. Então, olha só, eu vou ter aqui para cima um CH3. Lembra do exercício anterior? Quem é o carbono número 1? Naquele anterior era o carbono mais perto da dupla. Nesse caso fechado, esse vai ser o carbono número 1. Você pode agora procurar pelo radical girando em sentido anti-horário ou girando em sentido horário. Pergunto para vocês, é mais perto eu caminhar no sentido horário ou anti-horário? Se você colocou 1 aqui, eu já coloquei de propósito, porque o 2 obrigatoriamente tem que ser o outro carbono da dupla. E, consequentemente, o radical aparece no carbono número 3. Se eu fosse fazer ao contrário, ó, o número 1, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu acho que o 1 é esse aqui. Então, o 2 seria esse, o 3 seria esse, o 4 seria esse, o 5 seria esse e o 6 eu encontraria o radical metil, muito longo, entendeu? Então, nesse meu composto que eu estou fazendo aqui, olha lá, é óbvio que os radicais, eu vou escolher o número 1 aqui, e o número 2 vai ser o vizinho dele, e o número 3 o logo abaixo. Eu estou escolhendo a menor sequência possível. Eu não ia escolher o 1 aqui, e aí agora correr em sentido anti-horário, para ser 2, 3, 4, 5 e 6. Eu não vou escolher 1, 5 e 6. Eu vou escolher 1, 2 e 3. Escolho a menor sequência possível. Monta lá o nome. No primeiro carbono está o radical etil. No 2 e no 3, eu tenho 2 radicais metil. E tudo isso está agarrado no núcleo aromático, que é o benzeno. Fechou? Olha como é simples. Ó, isso é um exercício que a gente, depois que tu pega, é um desafio tu aumentar a complexidade. O nome desse composto que está mostrado no nosso slide é 1-etil 2,3 dimetil benzeno, que segue o mesmo padrão de todo composto de cadeia ramificada. Número 1, identificar a cadeia principal, a maior sequência possível de carbonos que contenha ligação dupla, tripla ou grupo funcional. Segundo passo, uma vez que você identificou a cadeia principal, o que fica para fora dela são os radicais. Terceiro passo, numerar a cadeia principal, ou seja, colocar os menores números possíveis. Quarto e último passo, juntar tudo essas informações num nome que contenha números indicando a posição dos radicais e finalizando com o nome da cadeia principal. Fechou, galera? Isso a gente vai fazer mais exercícios porque tem várias particularidades, vários detalhes que a gente só vai conseguir fazer praticando e exercitando. Um abraço para vocês, grande abraço, obrigado pela atenção, até um próximo encontro nosso. Fui!